Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1 a seguir. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. E nos foi manifestada o que vimos e ouvimos. E nos foi manifestado o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Continua aqui comigo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos e guardamos o seu mandamento. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Amém? Amém. Muito bem, meus irmãos. Pode sentar. Como eu disse no domingo passado, e hoje não estaria fazendo aquela sequência lá de 2 Tessalonicenses e deixaríamos para domingo, até porque alguns irmãos disseram que estariam viajando, como hoje de fato não estão entre nós. E se você veio domingo, nós falamos aqui uma preparação da igreja para confrontar, para enfrentar o anticristo e o sistema todo corrompido que está nesse escopo do fim. Tudo que é para a parte final vai ser algo de maneira que, se nós não estivermos preparados, não estivermos entendendo o que vai acontecer, nós vamos ficar meio perdidos no meio do caminho. E a intenção e a verdade é que, como pregador, nós temos aquela função de ensinar a igreja. O pastor ele tem a função de ensinar, de doutrinar. Quando fala doutrinar, antigamente falava culto doutrina, falava de corte de cabelo, de brinco, de batom, lembra disso? Né? Vamos ter culto doutrina. Eu tive uma época na igreja, talvez alguns irmãos aqui pegaram isso, que a ceia era culto fechado, não entrava ninguém que não fosse batizado, e algumas igrejas, se não tiver dizimando, não pode falar da ceia também. Na minha congregação tinha isso, mas eu já vi de outra igreja assim. E o que está acontecendo? Acontecendo que nós, como pastores, temos que ensinar a igreja. Claro, nós gostamos, sempre fala aquele culto, onde aquela presença santa manifesta, vai no tipo de mensagem, vai para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora. Mas eu acredito que culto de libertação de verdade é o culto que tem doutrina, palavra de Deus, que tem a verdade de Deus expondo a verdade. Porque quando você conhece a verdade, aí sim há libertação. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está cheio de culto de libertação, onde as pessoas vão lá, pulam sapateio, jogam azeite para lá, jogam para cá, etc. Fala um monte de coisa, corredor de sal, corredor de não sei o que, a rosa ungida, a terra de Israel, buscar o céu, colocar no lugar, uma porção de coisas. Coisas que nós não temos base bíblica para fazer. Então sempre a questão vai ser essa aí, me dá uma base bíblica para eu fazer isso. Contextualizada e que seja biblicamente coerente, né? Outro dia eu falei aqui numa oração, aqui, sobre a questão que é normativo e descritivo. Então tem coisas que na Bíblia são normas, normativo e normas, lei, que você vai ter como regra.
Porque se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, eu tenho que conhecer a palavra de Deus para eu seguir a regra de fé e prática da Escritura, da palavra de Deus. E tem coisa na Bíblia que é descrição de algo. Então você tem que entender o que é descritivo e o que é normativo. Pastor, mas está na Bíblia isso aqui. Claro, mas Satanás está na Bíblia também. Qual é o contexto? Ele é o acusador, ele é o perseguidor, ele é etc., é o dragão, etc. Então você tem que observar isso para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tem que conhecer a Escritura. Então a mensagem é pregada, temos que cantar a palavra, temos que orar a palavra, temos que viver a palavra, temos que estar estabelecido na palavra. E Deus só tem compromisso com aquilo que Ele disse. Deus não tem compromisso com aquilo que eu disse que Ele disse. Deus tem compromisso com aquilo que está dito, revestido da sua graça, escrito para nós compreendermos de Deus. A Bíblia, ela não é exaustiva em apresentar Deus, até porque Deus é Deus, soberano, infinito, em glória, poder e majestade. Mas a Bíblia é suficiente para me apresentar o Criador. É suficiente para mostrar que eu sou pecador, para mostrar que a humanidade precisa de Jesus, porque a humanidade está caída em pecado. Então, nessa situação, eu vou deixar para domingo falar sobre o anticristo. Eu vou estar pegando o capítulo 2, 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 1 em diante, que eu parei no final do primeiro. E hoje, o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Eu quero discorrer aqui com os irmãos sobre esta comunhão graciosa com Deus, que nos impede de viver em comunhão com as trevas. Estando em Cristo, jamais, quando você conhece a verdade, conhece o Evangelho, você é liberto pela Escritura, pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, jamais um homem, uma mulher, um jovem tem um conhecimento, não de um passando, mas o conhecimento, aquela profundidade, digo assim, profundidade de vida com Deus. Depois de Cristo, você jamais vai conseguir pecar em paz. A quem conhece o Evangelho, que viveu o Evangelho, que está no Evangelho, seja 6 meses, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ou algumas décadas como eu, você não vai conseguir pecar em paz. Faz um teste. Alguma coisa que você fazia no momento ali de queda ou de fraqueza espiritual, ou até mesmo antes de ser cristão, principalmente nessa ocasião, que você fazia alguma coisa, falava, vivia, fazia, e estava tudo certo, estava tudo bem. E às vezes só de comentar o que você fez, você já dá um aperto no peito, uma coisa no coração. Porque agora você é habitado pelo Espírito de Deus. Faz um teste para você ver. Eu falava isso, tenta falar hoje, em paz, não vai conseguir mais. Porque hoje nós vivemos uma nova vida com Deus. Aquele que é cristão, de fato, ele tem um novo nascimento, tem novidade de vida, e portanto ele tem agora um caminho diferente. E é por isso que às vezes, irmão, nós vemos aqui na quarta, no domingo, às vezes com frio, com calor, com poeira, tudo. Por quê? Porque nós queremos adorar a Deus, queremos celebrar a Deus, queremos exaltar a Deus, por causa do que Ele fez, não do que Ele vai fazer. E eu disse aqui até no passado, eu falei, que as pessoas muitas vezes vão para o culto, eu quero a minha bênção, não há problema algum buscar a bênção de Deus, Ele é a fonte de bênção, é claro, mas o Senhor nos dá o ar para respirar, o Senhor nos dá água, nos dá alimento, nos dá trabalho, nos dá saúde, nos dá família, nos dá tudo, durante todos os dias, todas as horas, e durante a semana, às vezes dá tempo só de vir um culto, naquela 1h30, 2 horas, que nós vamos estar cultuando a Deus. O que eu vim fazer? Eu vim pedir, claro que eu posso pedir na oração, intercedendo pelos outros, mas eu vim aqui tributar, prestar meu culto a Deus, por tudo que Ele fez lá no Gólgota, por tudo que Ele faz constantemente, por tudo que Cristo está fazendo. E isso que nós temos que entender, a nossa razão de ser. A razão de ser da igreja é a razão de ser adoradora. A razão de ser da igreja é de ser evangelizadora, porque ela quer fazer conhecido aquilo que Ele fez bem. Você já tomou algum remédio para emagrecer alguma vez? Fez um tratamento? Aí você emagreceu, eu tenho que apresentar isso aqui para minha amiga. Aí vai chegar na casa, tem um remédio, tem um médico, tem uma clínica, tem um tratamento que é feito, que é uma beleza, porque você quer passar para o seu amigo alguém alguma coisa boa. Olha, tem uma churrascaria lá que eu vi, puxa, eu fui lá, é isso, aquilo, aquilo outro. Tem um clube, coisas assim, né? Nós queremos informar coisas boas para o outro. A mesma coisa com o Evangelho. Então, nós como igreja, nós queremos informar coisas boas. Olha, eu sou um pecador, mas agora eu sou um pecador redimido, resgatado, restaurado, justificado. Eu estou garantido na presença do Senhor. Mas como isso? Aí você fala do Evangelho. E agora, sabe como o que João começa a dizer aqui? João tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. O Senhor Jesus sempre, isso acontece conosco, na nossa vida, no nosso trabalho. No seu trabalho, se você trabalha com algumas pessoas, sempre tem ali 2, 3, 4, meia dúzia que são mais próximos.
E dentro desses 2, 3, 4, meia dúzia, tem um ou dois que são mais próximos. Dentro de dois, um é mais ainda. Você consegue contar alguma intimidade, falar alguma coisa, discorrer alguma coisa particular, que você não vai contar coisa particular para qualquer pessoa que você não conheça, não tenha confiança, não tenha uma certa liberdade, ou uma boa liberdade. E quando Cristo sobe ao monte, no capítulo 3 de Marcos, verso 13 e 14, subiu Jesus ao monte para orar, passou o monte orando, e depois começou a chamar a si os que ele quis. Chegou-se uma multidão diante do Senhor, ele estava em oração, passou em oração a noite, para o lugar inteiro, orando, buscando a Deus, buscando a face do Pai, se consagrando ali, e quando ele se levanta, ele chama, no meio da multidão, tinha uma multidão ali, e do meio da multidão, ele chamou para si os que ele quis. Perceba isso. Chamou os que ele quis, porque ele que é o Senhor, ele não tem que dar conta se foi a mim ou a você que ele chamou, ele chamou e pronto. Talvez alguém possa pensar assim, poxa, mas Deus me chamou, ou então alguém pode dizer, chamou ela, chamou ele, por que não chamou aquele fulano, por que ele não veio? Deus chamou o que ele quis, foi a vontade dele que assim fez, foi a sua vontade soberana de chamá-los, e chamou assim o que ele quis. E dos que ele chamou para que ele quis, ele chamou 12. Dentre os 12, ele separou. Sempre tinha 3 junto com ele: Pedro, João e Tiago. André em algumas ocasiões também, mas geralmente era Pedro, Tiago e João. Mas mais íntimo desses 3 era João, que reclinou-se no peito dele. Estava lá com ele na cruz, quando ele disse: filho, eis a tua mãe agora, mulher, eis o teu filho, etc. Outro dia eu explico o que significa isso na sua essência. Agora João, ele começa dizendo assim: o que era desde o princípio. Ele não tem fim, ele não começou. Ele é Jesus. O que era desde o princípio, que ouvimos e que vimos com nossos olhos, que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então aqui João ele começa a dizer o seguinte: olha, deste que é eterno, que se manifestou, se fez carne por nós. E ele mesmo escreve no primeiro capítulo de João, quando ele começa a falar, ele dá a expressão: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Desde o princípio está dizendo da sua da deidade, da sua posição como Deus. Então ele vem e diz assim: esse que é Deus, que veio e se fez carne e habitou entre nós tocamos nele, nós contemplamos a ele, eu sentei com ele. Vocês talvez aqui, alguns desses que ouviram e que leram a epístola, aqui João já está com uma certa idade, com 90 e poucos anos ele partiu para a eternidade com o Senhor, mas depois de escrever Apocalipse, mas aqui ele está dizendo: olha, eu estive com ele, eu sentei com ele, eu almocei com ele, eu reclinei, está escrito, eu reclinei no peito dele na primeira ceia e última Páscoa, não era a primeira ceia, não é a última ceia, primeira ceia e última Páscoa, estava com ele. Quantas vezes ele chegou, eu cumprimentava ele, pegava, toquei, está dizendo de uma intimidade que ele tinha, ele andou com Jesus, ele contemplou Jesus, porque a vida foi manifesta a nós. Verso 2: e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Estava com o Pai, ele veio, foi enviado. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele vem e nos foi manifestado o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Que alegria que João está dizendo aqui? A alegria de ter comunhão conosco e comunhão com o Pai. Ter comunhão comigo, que sou o apóstolo João, que escolhi pelo Senhor, e que toquei nele, conversei com ele, jantei com ele, vi milagres, fiz milagres pelo poder dele. Quantas pessoas João curou? Não sei, ele não relata, mas o próprio João escreve que tudo aquilo que Cristo fez fosse escrito no camelinho livros, tantas maravilhas, tantos milagres, chegar na cidade e curar multidões, curar todas as pessoas. Imagina, chegar em Cachoeira Paulista, o Senhor, por exemplo, se viesse aqui, curasse todos sem exceção. Em algumas ocasiões, ele curou alguns, em outras ocasiões, curou um determinado grupo de pessoas, leprosos, por exemplo, cegos, e assim por diante. Agora, para que o seu gozo se cumpra, complete a alegria, vocês têm que entender que em Deus, em Cristo Jesus, nós temos comunhão uns com os outros, devemos ter comunhão com os outros, e nossa comunhão é com o Pai, é com Jesus Cristo. Essa alegria que a gente tem que ter, saber que nós temos comunhão com Deus. O que é comunhão? Estar comum, estar junto, e saber que nós podemos adorar todo o tempo, aqui na congregação, em casa, onde quiser, o que for, porque é em espírito e verdade, e agora nós temos comunhão. Isso para nós temos esse gozo. E observe o versículo 2 novamente: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos
a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vira só uma página aí, no capítulo 2 e no versículo 25. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, mantenha-na sempre aberta. Diz assim o texto, 1 João 2, 25. Vou ler o 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, a promessa de Deus para mim e para você, às vezes nós queremos muitas coisas materiais. E é bom ter coisas materiais, não é nada. Você trabalhou, você luta, você abençoa a obra de Deus, e Deus também te abençoa. Não é lícito isso, é interessante isso também. Mas às vezes nós ficamos pensando em coisas materiais e esquecemos que nós já temos uma promessa garantida da parte do Senhor. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então a vida eterna, às vezes nós perguntamos assim, né, irmão José? Onde você vai passar a eternidade? É uma forma de dizer, né? Mas não é vai passar, vai estar. Onde vamos estar na eternidade? Se estamos com Deus aqui, vamos seguir, a sequência continua. A continuidade existe, ocorre a continuidade. A continuidade e a descontinuidade. Você continua com Deus, se você estiver com Ele, se não estiver com Ele, ele continua sem Ele do mesmo jeito. Passou para lá, acabou. Não vira anjinho, não vira santinho depois que bate as botas. Ou estamos aqui com Cristo agora e temos comunhão com o Pai, com o Filho, com os santos em Cristo e garantidos da vida eterna. Ou então não há opção, não há possibilidade alguma, não há chance alguma depois daqui. Embora muitas religiões, embora muitas crenças tenham se levantado, eu um pouquinho disso vou falar no próximo domingo, quando eu vou falar sobre o anticristo e o império que tem o seu escopo. Há muitas igrejas dizendo que você, tranquilo, eu ouvi de um pastor, não sei se eu posso chamar de pastor, alguns o chamam de ex-pastor, dizendo que você depois que morre, ouça o que eu vou dizer, você tem 6 minutos para se arrepender. Depois que morre, vai ter uma morte, morreu. Você tem 6 minutos ainda de consciência ali com Deus para você se arrepender dos seus pecados. Mas aí é a mente, não sei de onde ele tirou isso, até hoje eu não sei. Mas a palavra nos informa em Hebreus que o homem, depois da morte, ele segue a juízo, vive uma vez só, depois segue a juízo. E aí começa a inventar moda, e os crentes querem modas, querem essas coisas, começam a abraçar isso. E a palavra nos garante aqui que nós temos comunhão com o Pai, temos comunhão com o Filho, temos comunhão com o Santo, temos a promessa da vida eterna, mas é aqui, confessando a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. O que nós já fizemos e, portanto, temos essas garantias. Amém? Olha só o que diz aqui no versículo 5 em diante. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, ou andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui tem uma máxima que vai nos forçar a observar como é que nós estamos, fazer uma introspecção. Se nós dizemos para as pessoas que nós temos comunhão com Cristo, mas nossa conduta de vida é treva, ou andar em treva, então nós somos mentirosos. Observe, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Presta bem atenção. Nos 3 primeiros versículos, ou 4 versículos, nós falamos do gozo da comunhão em Deus, do gozo, da alegria que se vai completando-se por causa dessa comunhão. De saber que Ele orou, eu estava lá com Ele, tocou no Senhor. Isso está para nós também, está para além daquele momento lá, é para nós, para a igreja, em todos os tempos, até o último crente ser salvo, até o último pecador ser salvo. E quando ele vem aqui, então, beleza, ótimo, comunhão com Deus, maravilha. Agora o versículo 5 e 6 diz: e essa mensagem que nele ouvimos, e nós estamos anunciando a vocês, que Deus é luz e não há nenhuma treva nele. Ele é o Pai das luzes, Ele é luz, Deus é luz. E o versículo 6 diz: se nós dissemos que temos comunhão com Ele, bom, os 4 versículos falam de comunhão. Eu tenho comunhão com Deus. Oh, glória, nós temos comunhão com Deus. Eu oro a Deus, eu falo com o Senhor. O caminho está aberto, eu posso chegar diante dele. O véu foi rasgado, a carne foi rasgada. Eu chego diante dele, tributo a adoração, celebro o culto a Deus. Mas o texto diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Há muita gente dizendo: eu tenho Deus do meu jeito.
Cada um tem o Deus do seu jeito. Cada um é do seu jeito. O seu jeito é um, meu jeito é outro, é outro, é outro, é outro, é outro. Tem pessoas que têm, de outras seitas, de muitas seitas na verdade, que eles vêm e dizem, não, o Deus dos crentes é o mesmo que eu tenho. É o grande arquiteto do universo. Para você é Buda, para mim, para você é Jeová, para mim é Buda, para o outro lá é Krishna, para o outro e assim por diante. E aí começa a dizer, e aí muitas coisas começam a entrar, e começa a fazer aquela miscelânea na mente do povo, e começa a entrar na igreja, a igreja começa a abraçar algumas heresias, muitas heresias, vai abraçando, e lá no livro de Cantares 2, verso 15 diz, apanha-me as raposas, e também as raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanha-me as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha, e a vinha está em flor. Tem raposa grande, tem raposa pequena. A grande é fácil de ver, a pequenininha é difícil. A grande não passa naquela festa menorzinha, mas a pequena passa. E nisso, muitos batem no peito e dizem, nem eu tenho comunhão. Eu tenho Deus do meu jeito. Eu quero viver do meu jeito, é assim que eu vou viver. Deus me fez assim. Eu nasci assim. Relaxa, calma um pouquinho só. Todos nós nascemos mortos, em ofensa e pecado. Todos caíram. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos pecadores, todos estão debaixo de condenação. O ser humano está debaixo de condenação. E se ele não se arrepender, não crer em Jesus, não estiver em Cristo, não se arrepender, não receber o Evangelho, não obedecer o Evangelho, está debaixo de condenação. Não tem conversa. E não adianta dizer que tem comunhão e andar em trevas. Não adianta. O que é treva aqui? Treva é a distância da luz, é não estar na luz. O que é treva aqui? É não obedecer o Evangelho. O que é treva aqui? Não cumprir a palavra. O que é treva aqui? É não viver a simplicidade do Evangelho. Isso é treva. Olha comigo o que está escrito em João. Agora o Evangelho, não é epístola. João 3 e o verso 19. Vai lá comigo. Olha só. João capítulo 3, verso 19. Olha o que diz. João capítulo 3, 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Já vou aqui? João registrou esse texto, onde Cristo, com Nicodemo discorrendo naquele diálogo tão profundo, tão pertinente, ele começa no versículo 14. Não, claro que antes, mas eu quero começar no versículo 14. Olha o que diz aqui: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, na sua crucificação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o versículo áureo que todos usam, e é lindo mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perfeito. Todo aquele que nele crê, mas se não crê, olha bem, segue comigo então, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Nós não lembramos agora há pouco que Deus é luz? E que, sendo Ele luz, nós estamos nele, nós somos luz também, estamos em comunhão com Ele. O próprio Senhor diz: vocês são sal da terra, são luz do mundo. De modo que o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E aqui nós estamos vendo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então não adianta dizer: eu tenho comunhão com Deus do meu jeito. Mãe, não adianta, eu tenho comunhão com Deus. Pai, para de falar, eu tenho comunhão do meu jeito. Esposa, pare, eu tenho Deus do meu jeito, eu tenho comunhão com Deus do meu jeito. Mas a Bíblia diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vem comigo agora, versículo 7. Mas se andarmos na luz, andarmos em Cristo, andarmos na palavra, andarmos na verdade, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos, verso 8, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, como é que a gente vai entender isso daqui? Ora, eu sou um pecador, não sou? Claro que sou um pecador. Agora eu sou um pecador redimido em Cristo, um pecador justificado. Agora, diante de Deus, nós estamos perdoados e também estamos justificados. E quando eu tenho o perdão e a justificação, eu tenho algo que Paulo fala em Romanos 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, andam na luz, andam no Espírito. Se eu estou agora na luz, eu vou andar na palavra, vou andar no Espírito, eu vou andar em Cristo. E é claro, evidente, que eu tenho ainda pecado. O pecado ainda me acerta, me atinge, me incomoda ainda. Porque nós estamos salvos, e aí você tem aquela tensão entre o já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda não estamos glorificados. Já somos salvos, já estamos salvos, já ganhamos salvação, a vida eterna, a promessa do Senhor, mas ainda estamos sob a influência do pecado, até que haja na consumação a ressurreição. Houve a regeneração da parte de Deus para nós pecadores. Fomos regenerados. Aí quando o Senhor voltar, aí seremos de toda forma restaurados, porque seremos glorificados. Eu sei que na glorificação efetiva da parte do Senhor, quando Ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão em glória, de corpo de glória, e nós vivos, os que estivermos vivos, serão transformados em corpo glorioso, e estaremos subindo ao ponto do Senhor para todo sempre, de modo que ali não é só que não vai ter mais dor, mais morte, mais pecado, mais bronquite, asma, dor na coluna. Não é só isso não. Maior alegria que eu imagino disso tudo, que eu penso disso tudo, que eu considero disso tudo, é que eu vou poder estar em comunhão plena com Deus. Eu tenho comunhão com o Senhor, mas ainda o pecado está num corpo de pecado ainda. Aí quando isso acontecer, acabou, não vai ter mais nada disso. Eu tenho comunhão, eu posso falar com Deus, posso falar com Deus a qualquer momento, mas eu vou estar vendo Ele face a face, estando diante do Senhor, e o veremos como Ele é, face a face estaremos diante do nosso Salvador. Já pensou nisso, irmãos? Que alegria será esse dia de ver o nosso Senhor, de olhar para Ele, e eu não sei o que vocês vão dizer, eu não sei o que eu vou dizer. Às vezes você pensa, eu vou chegar lá, eu não sei o que eu vou dizer, mas talvez eu olhe para o Senhor Jesus e diga para Ele, eu não consigo nem falar, eu não sei como é que vai ser, mas talvez, eu fiquei pensando assim, eu acho que eu vou olhar para Ele, e vou dizer, o teu sangue, o teu sangue, o teu sangue. Talvez saia essa expressão, e nisso eu estou dizendo, o teu sangue me comprou, o teu sangue me redimiu, o teu sangue me deu este lugar, o teu sangue me concedeu esta bênção, esta vida eterna, pois o sangue teve que ser derramado, sangue puro, imaculado, sangue carmesim, que jorrou, derramando-se lá na Gólgota, na cruz, e que nós desprezamos muitas vezes, não louvamos, não adoramos, e não damos a glória e a honra devida a Ele, por causa do sangue que foi derramado. Mas nas suas orações, pense, Senhor, sempre fale, se não fala todo dia, mas fale sempre do sangue que foi derramado, da cruz que foi pesada, que era para nós, para mim e para você. E quando ele derramava aquele sangue, era por causa da igreja, por causa dos redimidos, daqueles que ele ia salvar. Agora escute: se andar na luz, verso 7, como ele nos está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se eu não me confesso, se eu não confessar, se eu não assumir, porque as pessoas às vezes querem o seu pecado. Tem pecado de estimação, tem pecado que eu quero, isso aqui é meu jeito, é assim que eu nasci, é assim que eu sou, etc. Deus me conhece, Deus sabe todas as coisas. Isso não pega o coração, saber que Deus sabe todas as coisas. Devia pensar no meu coração, Deus sabe todas as coisas. Sabe mesmo, Ele é o único que sabe. O pastor não sabe, o presidente do trabalho não sabe, mas Deus sabe todas as coisas. E às vezes nós colocamos isso aí como uma Deus sabe todas as coisas. Sabe mesmo, de fato e de verdade, que foi, que está sendo, que será, que seria. Ele é o Senhor. Agora observe, 1 João aqui do ladinho, 5 verso 12, olha só, do ladinho, hein? 1 João mesmo, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observou? Simples
Simples assim. Quem tem filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E às vezes nós queremos, eu já falei aqui, N vezes, eu vou repetir, às vezes nós queremos evangelizar. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Tudo bem. Deus é amor, nós vemos lá em João 3,16. E o 19? Nós pulamos o 19, pulamos o 20, pulamos João 3,36. Pulamos as passagens, deixamos lá. E é toda a verdade que nós vamos ter que saber ouvir para poder crescer, para poder aprender a entender. Quem tem o filho tem a vida. Não tem o filho, não tem a vida. Pronto, acabou. Aceita que dói menos. Não, eu tenho o filho do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Da forma que ele estabeleceu. Da maneira que ele deu para nós. Da maneira que ele concedeu nos conhecer na Escritura. Então, se eu tenho filho, eu tenho a vida. E se eu não tenho filho, eu não tenho a vida. E se eu não tenho vida, eu tenho o quê? Morte. A Bíblia nos informa em Efésios 2, verso 1: e ele vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Todos mortos em pecados. Mortos em ofensas e pecados. Agora, vos vivificou, estando vós mortos. Agora não está mais morto em pecado. Agora está morto para o pecado. Estando morto para o pecado, então eu tenho comunhão com o Pai, eu tenho comunhão com o Filho, eu tenho comunhão com o Espírito, eu tenho comunhão com a igreja, eu tenho comunhão com a irmã, eu estou em Cristo, eu tenho a vida eterna. Eu posso dizer, eu tenho a vida, porque eu tenho filho. Agora, quem não tem o filho, não tem a vida. Não adianta. Ah, mas quem sabe lá não. Não tem quem sabe. Deus é sim, sim, não, não. Para Deus não tem meio termo. Nós queremos barganhar com Deus. Nós queremos, Senhor, eu vou barganhar. Vamos fazer um negócio. Não tem barganha com Deus. A igreja no século quinto, sexto, sétimo, na idade das trevas, foi uma igreja que barganhava com Deus. Onde veio como é que fala? Fugiu para lá fora. Aquelas barganhas, troca com Deus. Você fazia, aliás, a igreja romana fazia isso. Você vai ganhar indulgência, a palavra está fugindo. Essa indulgência que você comprava o céu, comprava o direito, até porque pecava, você tinha dinheiro, era o fazendeiro rico. Eu estou querendo pecar, fazer um negócio, aí dá umas zoadas aí, beleza, tanto aqui, ó, não, já está perdoado. Então, nesse sistema de indulgência, foi um negócio assim, avassalador, de maneira que a igreja foi tomando rumo, que precisou então Deus levantar homens, e morreram homens para poder falar a verdade. Em 1415, quando João Hus morreu na estaca queimado, ele disse: hoje você mata um ganso, um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne, você vai poder matar. E depois de 102 anos já estabeleceu-se a reforma protestante em 31 de outubro de 1517, e de lá para cá muita coisa aconteceu, de maneira que a igreja foi tomando rumo, foi se moldando o mundo e abraçando coisas, e essas coisas foram tornando a igreja ruins. Aí eu olho para a palavra e diz: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, portanto está morto. Agora vem comigo, João 10, verso 25. Vamos lá para nós encerrarmos. João capítulo 10, versículo 25. Evangelho, João 10, verso 25. Olha o que diz a Escritura. Falando ali com os fariseus, falando com aqueles homens que eram religiosos, que não seguiam a Cristo, mas andavam atrás dele só para apurrinhar, só para testar, só para apertar. E o Senhor chega e diz assim, vou ler o versículo 24 e 25. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, porque já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, aqui eu falo que quem deu as almas para o Filho foi o Pai, né? Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Por que eu fui nesse versículo aqui?
causa do que nós temos aqui dito. Olha, vocês não são minhas ovelhas. Aqueles homens falam, vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem, vocês não iam dar ouvido. Então olha para cá. Se você dá ouvido para Jesus, porque você é ovelha do seu pasto. Às vezes um pouco rebelde, um pouco difícil para lidar, mas você é ovelha do Senhor. Agora observe aqui. No capítulo 2, eu li, versículo 1, 2 e 3, eu acho, né? Vem comigo aqui, ó, 1 João 2. Meus filhinhos, estas coisas eu escrevo para que não pequeis. Ou seja, por causa da comunhão com Deus, desse gozo completo, dessa alegria, porque nós somos mentirosos, somos pecadores, e se sabem que não temos pecado, somos mentirosos, ou seja, nós somos suscetíveis ao pecado, porém, não pequeis. E se alguém pecar, porque há a possibilidade, quem não pecou hoje aí? Se falar que não pecou, está pecando agora. Porque se alguém pecar, meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos também, mas também pelos de todo mundo. Olha para cá. Não lemos agora há pouco? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então por que o mundo todo não é salvo? Porque não há, a Bíblia, há base para o universalismo, que todos vão ser salvos, não serão. O que nós temos na Bíblia é que Deus vai salvar o povo. Tito 2, verso 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aí você continua lendo e chega no versículo 14, que diz: Deus separou para si um povo seu, zeloso de boas obras. Então, dentre este mundo aqui, tem um povo que Deus separou para Ele, que vão chegar a Ele, e que eu não sei quais são, eu não sei quem é. Eu sei que aqueles que vão chegar vão dar fruto, porque a Bíblia diz que a árvore você vai conhecer pelo fruto que ela vai dar. Eu não posso falar que fulano é, fulano não é. Quem sabe é o Senhor. E naquele grande dia, quando a trombeta soar, a última trombeta soar, quando Cristo manifestar, quando o seu povo for separado, à direita, as ovelhas e à esquerda, os bodes, ali você pode dizer, realmente, ele é bode, realmente, ele é ovelha. Mas aqui você veja, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Quando eu olho para João 3,14, assim como a serpente foi levantada, etc. E João 12,32 também. E vamos lá, João 12,32, vamos lá. João, Evangelho, estou encerrando já. João capítulo 12, verso 32. Olha só o que diz. João 12,32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que significa isso, meus irmãos? Na cruz, todos de fato são atraídos a Cristo. Então quer dizer que todos vão ser salvos? Quando Cristo é levantado, todos são atraídos para Ele, indistintivamente. Uns para a salvação e outros para a condenação, porque vão rejeitar a cruz, porque vão rejeitar o Senhor, porque vão ser inimigos da cruz de Cristo. Quer ver? Não marquei aqui, mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo. Ou é 2 Coríntios? Peraí, vou achar. 1 Coríntios 2. 2 Coríntios. 2 Coríntios 2. E o versículo 5. Perdão, 14. 2 Coríntios 2, 14. Olha aqui eu vou encerrar. 2 Coríntios 2, verso 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Em Cristo nós temos vida eterna. Em Cristo temos comunhão com o Pai. Em Cristo temos a certeza da salvação. Em Cristo temos luz. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar
a fragrância do seu conhecimento, cheiro, perfume. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. É isso que está escrito aí? Em Cristo, para com Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte. Para os que se perdem, cheiro de morte. Mas para aqueles que são salvos, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Fique de pé agora e vou encerrar. Vamos ficar de pé. Olha o que está escrito aqui. Em Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. E nele, o mesmo cheiro, o mesmo perfume, para uns é vida e para outros é morte. Aqui Paulo usa uma linguagem militar. Quando o conquistador general ia para algum combate, algum confronto aí, e quando ele voltava, trazendo soldados, trazendo o general, os capitães amarrados, manietados, ele entrava na cidade. Imagina uma cidade, portais grandes, entrando, o general que foi guerrear pelo aquele império, por aquele reino, quando ele chegava marchando imponente no seu cavalo, amarrado atrás dele, os principais generais. E as mulheres, as pessoas faziam festa, eles lançavam flores, lançavam perfume sobre os soldados. Então aquele bom perfume da vitória caía tanto no vencedor como nos vencidos. Para aqueles vencedores era um cheiro de vitória, de vida, porque eles venceram, não morreram no campo de batalha. Ao entrar na cidade, naquele momento militar de pompa, aquele perfume que era lançado caía sobre eles, ficava um bom cheiro de vida, porque eles estavam vivos, porque viveram, porque ganharam, porque venceram. Mas aquele mesmo perfume caía naqueles homens que iam morrer, iam ser decapitados, queimados, esfolados, enfim. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu estou em Cristo, eu tenho a vida eterna. E se eu não estou em Cristo, eu não tenho vida eterna. Aplicação aqui. Se eu tenho Cristo, eu vou comunicar Cristo para alguém, para que também conheça a verdade do Evangelho. E se eu não tenho Cristo, eu preciso que alguém venha falar para mim. E esse alguém está aqui, na igreja. Somos eu, é você, são os pregadores, são os pastores, são os irmãos, é a igreja no geral. Então agora feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu vou estar orando. Porque nós temos comunhão. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado. Hoje nós temos ele como advogado. Aquele dia vai ser um juiz terrível, terrível será aquele dia. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai,